Mulheres Positivas. Nossa mulher positiva aqui na PAN é CEO da agência Liu Lara TBWA. Márcia Esteves, muito bem-vinda a Mulheres Positivas. Muito obrigada, uma honra estar aqui com você. Uma honra é toda minha. E eu fiquei muito intrigada com a sua história, Márcia, porque você assumiu um cargo de CEO de uma das maiores agências do país com 34 anos. Queria que você contasse um pouco sobre o começo da sua carreira e como é que você conseguiu essa ascensão tão rápida. Eu queria ser médica. Aprendi que nunca ia aprender física e química. Eu tenho uma dificuldade enorme com exatas. E acabei me tornando comunicadora e, a partir de então, eu me apaixonei. No primeiro dia de faculdade, eu falei, nossa, eu não queria ser médica de jeito nenhum, eu queria ser comunicadora. E minha trajetória, eu passei por algumas agências, cada uma com uma particularidade diferente. Eu sempre trabalhei em agência, eu nunca trabalhei em outras áreas, veículos, no marketing, sempre em agência. Eu sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que eu sempre coloquei muito coração e alma em tudo que eu fiz. Então, eu fui ganhando conhecimento, eu tive a sorte de ter gestores maravilhosos na minha trajetória. E isso acho que me ajudou a aprender mais rápido, a entender que feedback negativo é um presente. Críticas construtivas. Exatamente. Feedback não existe, né? Feedback negativo. A palavra, assim, feedback é um presente. E eu acho que a gente tem uma cultura que feedback é problema. E é o contrário. E eu aprendi isso muito cedo, porque eu tive uma gestora mulher que me disse, feedback é um presente. Sente, respire, absorva e veja se te serve ou não. Se não servir, siga em frente. Se servir, se torne melhor todos os dias. E eu aprendi que a gente pode ser melhor todos os dias. E essa é a minha busca constante, com todos os meus defeitos e erros, ser melhor todos os dias. Então, a trajetória, pela idade, foi muito rápida. Pela intensidade, eu diria que tem mais anos do que os vividos. Mas eu acho que eu tive muita sorte, muita gente me apoiando, uma equipe sempre. Eu tive pessoas ao meu redor, que eu chamo de rede de proteção, mas que na verdade é muito mais do que isso. São pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, me ajudam até hoje. Ninguém faz nada sozinho. Então eu só represento hoje quase 300 pessoas que trabalham na Liu Lara TBWA, mas eu só as represento. Nós somos 300 pessoas e sem elas eu não estaria aqui, não seria capaz de executar nada. Você falou sobre intensidade. Eu queria entender um pouco sobre qualidade de vida. Então, quer dizer, você trabalhava, sei lá, 20 horas por dia? Isso é um exercício, né? Você tem que aprender. Isso foi uma grande virada na minha carreira e na minha trajetória. Eu trabalhava, eu era o pior Mas você exemplo chegou possível. a dormir? A gente varava à noite, tinha uma cultura em agência que hoje já mudou muito. Posso te contar uma coisa, Márcia? Eu trabalhei numa agência quando eu tinha 18 anos, na Havas. Você obviamente deve conhecer. Claro. Com Carilo. E eu lembro que eu trabalhei lá, acho que 1 ano. E eu falei, meu Deus, eu nunca vou ganhar dinheiro aqui. E eu nunca vou ter qualidade de vida. E desisti, não quis trabalhar nesse universo. Porque eu entendia que eram poucas pessoas que ganhavam dinheiro de fato. E a qualidade de vida era péssima. Então, enfim, condiz com o que você está dizendo. E é verdade. Assim, a gente teve uma fase da propaganda que ainda estamos mudando e tem que mudar. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque é um erro que as agências não se caracterizavam como empresas, que têm regras e que devem ser seguidas. E uma delas é o horário de trabalho. Então, eu acho que todo mundo que passou por agência teve um pouco de excesso, muito excesso. Eu tive muito. Eu varava a noite como se eu tivesse... Varava a noite inteira. Varava. Você tomava Red Bull e ficava 3 dias trabalhando direto. E daí ia pra Salvador depois. E depois eu ia pra Salvador. Carnaval, maravilhosa. Sempre, isso sempre. Mas eu exagerava, eu acho que era um exercício e também talvez uma ausência de exemplos, né? A gente olhava e aquilo virava normal. Esse é o grande problema. Quando as coisas são feitas erradas e se tornam normal, elas se tornam um padrão. E eu peguei um mercado muito nesse padrão, eu e muitas pessoas da minha geração. E o que acontece é que eu quase morri. Você teve burnout? O final da história não foi burnout. Eu era responsável por uma grande conta na América Latina. Eu me mudei. Qual era? Pepsi. A marca Pepsi na América Latina. Eu me mudei para Miami e eu cuidava da América Latina
todas as agências da América Latina que atendiam a Pepsi via Miami. Eu viajava 200 dias por ano, eu estava dentro do avião, porque eu ia para a China comprar brindes, enfim, eu fazia China, México, Miami, São Paulo uma semana. Aquelas coisas malucas, assim, eu dormia muito mais. Bom, resumo disso, fazendo uma história muito longa, curta, eu fiquei 3 meses entre vida e morte, eu tive um cálculo na glândula parótida que virou uma septicemia. Eu fiquei 3 meses entre vida e morte e 2 anos me recuperando de tudo que os antibióticos me causaram, mas que também me curaram. E desde então eu falei, agora eu vou mudar de vida. Não é mudar de vida, eu continuo apaixonada pelo que eu faço, mas eu já era uma diretora nessa época que dá o exemplo e construir um mercado mais justo para todos. Para tudo e para todos. E essa é uma das minhas grandes lutas, né? A gente tem que... Porque, veja, uma agência depende muito de muitas frentes para não trabalhar mais horas. Você depende de clientes que entendam que é o horário de trabalho, você depende de uma equipe produtiva capaz de cumprir prazo, você depende de um processo num ambiente criativo, num ambiente em que processos muitas vezes atrapalham, porque a gente quer que a criatividade aflore. Então, é um exercício constante, mas é uma máxima, sim, que já foi muito forte nas agências. Na pandemia, a gente viu isso acontecer com uma frequência maior, porque o WhatsApp e o e-mail não têm horário, então, sábado, domingo, noite, a hora do almoço, a gente perdeu um pouco essa mão, mas eu acho que agora a gente resgata e eu acho que isso é um exercício que todo mundo tem que fazer. Não existe uma vida desequilibrada feliz, na minha humilde opinião. Acho que a gente tem que saber equilibrar. Nada pode ser mais importante que nós, que o nosso corpo, que a nossa mente, que a nossa saúde, para que a gente possa, inclusive, produzir melhor. Não, e esse tema da saúde mental, acho que talvez, não sei, eu tô me metendo aqui na sua vida pessoal, mas acho que a sanidade mental tem a ver também com você se permitir ter momentos de diversão. Acho que talvez Salvador tenha um papel aí importante na sua performance, no trabalho, né? Sem dúvida. Eu acho que nosso trabalho de comunicação e de criatividade depende muito de repertório. Né? A gente precisa saber o que está acontecendo na rua com as pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu não sou do ponto turístico, eu sou de sentar num banquinho e observar as pessoas e conversar com as pessoas. E eu faço isso em toda e qualquer viagem que eu faço. Em Salvador, eu tenho uma turma que vai há quase 15, 20 anos. Nós somos os malucos do Bel. Literalmente, a gente vai no Você bloco, faz a Barra Rondina inteira? Barra Rondina inteira, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Você Eu perde confesso 6 que agora... quilos. Perde e ganha, né? Perde e ganha, mas finge que perde. Deveria perder, mas, enfim, a gente vai há 15 anos, é uma turma de amigos, família, literalmente, então a gente não deixou de ir. Eles começaram, eu entrei um pouco mais tarde nisso, mas a gente gosta e gosta muito e se diverte muito. Eu acho que tem isso mesmo, tem um equilíbrio, ir no chão, ver o pôr do sol subindo o trio, aquele povo maravilhoso, aquela terra maravilhosa. Eu acho que nosso Brasil tem isso, né? Nos proporciona muitas coisas incríveis e o Carnaval de Salvador é uma delas. Sem dúvida, compartilho. Eu também sou fã do Carnaval de Salvador, sou suspeita, não posso falar nada. Márcia, e que mensagem você daria para quem quer mudar de carreira, quem é adolescente, está entrando na faculdade, quer entrar nesse mercado de publicidade, marketing, para quem eventualmente é mais velho e quer entrar nesse universo, né? Vide a estagiária de 62 anos da Unilever, um case fantástico. Eu queria que você desse uma mensagem para essas pessoas que querem entrar nesse mercado, que gostam desse mercado e querem ter uma ascensão nesse mercado. Agora uma apaixonada vai falar sobre isso, mas eu convido, eu acho que se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que a nossa sociedade precisa de transformação. A gente precisa ser melhor, a gente precisa ser mais inclusivo, né? A gente precisa ter mais acesso para tudo e para todos, em todos os sentidos. Está na hora de somarmos, né? De pararmos com essa polarização maluca que está acontecendo no mundo. E eu acho que o mercado de comunicação permite uma transformação muito fácil. Muito fácil, não. Permite a transformação de forma muito precisa, se nós soubermos fazer. Então, a gente, sim, precisa que as pessoas entendam a responsabilidade por trás do mercado de comunicação, porque por muito tempo falava-se mercado de comunicação é ir para Cannes, tomar champanhe e se divertir. Não tem nada disso. O mercado de comunicação, por exemplo, na pandemia, apoiou as pessoas a entenderem sobre higienização de mãos, sobre o uso de máscara. Se a gente comunicação é tudo. Pelo menos o passo inicial para uma transformação. Então, eu acho que é um mercado que precisa quanto mais pessoas diferentes nós tivermos para conduzirmos
com responsabilidade, seja propaganda, seja o jornalismo, todo e qualquer tipo de comunicação, respeitando pontos de vista, entendendo que o nosso Brasilzão é diferente, é um grande continente, mas que tem espaço para todos, eu acho que a gente vai transformar a sociedade. É um pouco do meu olhar, a gente olha para as nossas marcas e a gente olha para tudo que a gente faz tentando transformar a nossa sociedade para que ela seja mais justa e que tenha mais espaço para todos. Então, venham, né? Quem quiser construir um país melhor, venha para a comunicação. E você sente que mudou por causa da pandemia? Os horários estão mais flexíveis, as pessoas estão trabalhando menos ou estão trabalhando mais, a qualidade de vida está pior? Eu acho que está pior, mas eu acho que a gente está aprendendo de novo. Eu acho que a pandemia a gente passou por muitas fases, né? Logo que todo mundo saiu, nós, pelo menos na Aliolara TBWA, estamos desde 16 de março em casa. Foi muito interessante. Os primeiros 2 meses, um mês, tinha uma certa euforia. Eu cozinho em casa, eu ligo a TV, eu consigo fazer tudo e consigo trabalhar, escolho meus horários. Depois veio uma certa angústia pelo tempo. A gente já não sabia muito o que ia acontecer, as pessoas começaram a ficar angustiadas, porque não era só um mês essa brincadeira. E depois a gente começou a entender que talvez isso sejam anos. Que a gente não está mais preocupado em quando voltaremos, mas sim como voltaremos. É uma diferença muito grande. Então, o quando não cabe a nós, mas como, com certeza, a gente pode fazer. E eu acho que a gente perdeu a mão, né? Eu acho que a gente errou muito porque o WhatsApp 10 da noite te tira sua mente do descanso. Um invite, às vezes, marcar uma reunião que você quer antecipar. Às vezes você está no final de semana, ele não está fazendo nada, você não pode sair de casa, manda e-mail. Então, eu acho que a gente perdeu, sim, um pouco essa disciplina, porque a gente já nem tinha. Essa é a verdade. Então, a gente está aprendendo uma nova disciplina para respeitar. Tem um olhar muito importante que a gente está trabalhando muito forte agora para implementar a partir de janeiro, que é o cuidado com as mães. E eu detesto que eu falo as mães, porque eu deveria falar os pais, mas é um fato. Parenting, pais. Deveria, mas de fato, as pesquisas mostram que as mães foram as mais prejudicadas, infelizmente. É uma questão maior da nossa sociedade para que a gente possa modificar, mas no momento eu estou muito preocupada com as mães porque elas estão prejudicadas, porque às vezes as reuniões ultrapassam a hora de almoço e as crianças têm que se alimentar e não tem quem faça o alimento. Então tem muita coisa ali acontecendo que a gente vai ter que se transformar mais rápido para que as pessoas não adoeçam e para que a gente aprenda uma nova disciplina de tempo, de horário e de dispositivos móveis em geral. Né? Então, eu acho que a gente piorou, eu acho que agora a gente está aprendendo, ficou todo mundo muito cansado, eu acho que isso não é só das agências, eu acho que com todos os meus colegas, com todo mundo que eu falo, existe um cansaço, até por ser tela, né? A gente perdeu esse presencial, o cafezinho, essa conversa que o nosso cérebro, de alguma forma, tem outras mensagens cognitivas que ajudam. Então, agora a gente está aprendendo, vai ser melhor. Mas eu acho que tem de novo, estamos melhorando. Eu quero ouvir mais sobre esses aprendizados que você teve com esses mentores no começo da sua carreira. Então, você falou sobre entender a importância do feedback. Então, quer dizer, absorver o feedback e levar isso como uma gasolina para melhorar, para se tornar uma pessoa melhor, para performar melhor. Me conta mais ensinamentos que você teve na sua carreira que foram importantes e para quem está te ouvindo e te assistindo, que essa pessoa possa também implementar na vida para ter uma performance melhor. Eu acho que vários, né? Então, um deles é a cultura do feedback, sem dúvida nenhuma. Outra que eu acho que é muito interessante, eu vejo as pessoas, quando estão buscando emprego, elas estão buscando necessariamente a empresa. Eu quero trabalhar em tal lugar. Eu nunca fiz essa busca, eu sempre falei, eu quero trabalhar com tal pessoa. Eu acho que o gestor, eu tenho convicção de que as empresas são feitas de pessoas e quando você tem um bom gestor, um bom líder, alguém que genuinamente se preocupe com você, você se desenvolve muito mais rápido. Eu sempre mudei, todas as transições que eu fiz na minha vida profissional foram em busca de uma nova gestão. Não foram necessariamente em busca de uma nova empresa. Claro que tinham desafios maiores por trás disso, mas meu primeiro olhar era quem será meu gestor, quem serão meus pares, quem serão as pessoas que estarão ao meu redor para me ensinarem, para me ampararem. Quem é essa pessoa que eu admiro? E você ia atrás da pessoa que você admirava para trabalhar com essa pessoa, era isso? Era isso. Sempre foi e continua sendo. Né? A minha mudança mais recente da Grey para a TBWA foi para trabalhar com o Luiz Lara, foi para trabalhar com o Troy, que é o nosso CEO global, com a Sheila, com as pessoas que ali estavam, que são pessoas que eu admiro, para mim, eu sempre sonhei trabalhar junto e aprendo todos os dias. Eu acho que tem uma coisa de músculo mesmo, de entender que nós não somos um cargo, né? Nós somos pessoas, o cargo é literalmente um detalhe que traz muito mais responsabilidade. Mas eu não sou um cargo, eu sou a Marcinha, eu sou a Márcia Esteves, que vai para o Carnaval de Salvador,
e que tem erros, que comete erros, que tem defeitos, mas que todos os dias pode ser melhor. E ter pessoas que te inspiram e que te puxam, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que uma outra coisa é esse equilíbrio. É um equilíbrio de trabalho e mente, corpo e diversão. É muito difícil isso, especialmente em agências de propaganda, porque os horários, às vezes, você vai, às vezes, para um set de gravação que é à noite. Né? Como é que a gente aprende no dia seguinte a dormir e não continuar? Então, tem que aprender, é um exercício, é um músculo, mas eu acho que isso é vital. Tem muitos aprendizados, na verdade, mas acho que esses 3 são os principais. É um equilíbrio de saúde mesmo. Eu acho que tem um terceiro que é sempre pensar que a palavra empatia da forma mais genuína possível. Sempre olhar para as pessoas e tentar entender de fato o que elas estão sentindo e o porquê elas estão sentindo. Porque eu acho que nas relações corporativas a gente esquece. Muitas vezes a gente fala, aquela pessoa é a pessoa do atendimento. Não, são pessoas que estão tentando trabalhar juntas e que cada um tem uma história de vida, cada um tem um problema naquele dia, cada um tem uma dificuldade. Então eu tento muito compor isso e sempre ter um olhar muito genuíno para as pessoas para entender como elas estão, como eu posso ajudá-las, como a gente pode ser melhor como empresa. Não, isso que você falou é muito interessante. A Alcione Albanese, do Amigos do Bem, que você deve conhecer, em um dos TEDs dela, ela diz que ela só conseguia uma relação comercial melhor na China porque ela tinha um relacionamento pessoal. Então, ela falou, quando eu assisti esse TED, eu era nova ainda. E não que eu seja tão velha hoje, um pouco velha, mas não tão velha. Parece. Mas e isso mexeu comigo, porque... Quer dizer, os relacionamentos... Foi-se o tempo onde as pessoas acham que a vida profissional está completamente destrinchada da pessoal. É mentira isso. É uma coisa só. Então, quer dizer... Você vai querer fazer negócio com quem você se dá melhor. Não é o tema do dinheiro em si, no final. As pessoas não são tão racionais, né? O que os livros, as pesquisas mostram é que o ser humano não é tão racional do ponto de vista econômico. Ele é mais pensamento e coração do que razão. Então, para você ter uma ascensão profissional, você precisa ter bons relacionamentos, que é a base de tudo na vida, né? Sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa que é importante, assim, tem uma relação de confiança, né? Tem uma relação de exemplo. Não adianta falar e não praticar. Né? Eu acho que essa é a grande dificuldade de lideranças e de transformação. Eu acho que a gente vive um tempo, e que eu acho que é muito bom e muito feliz, que a gente tem que falar menos, não é se comunicar menos, mas é falar menos e agir mais. É tempo de fazermos. Mas você acha que as marcas estão agindo de fato? Você que tem algumas das marcas mais importantes do país na sua mão, essas marcas, elas estão querendo investir em projetos de verdade e inclusão? Ou elas falam que elas investem, mas elas investem de verdade dinheiro ou fica mais na conversa? Existe sim um movimento, mas ainda falta muito, né? Então, assim, vocês estão. Tem muita marca fazendo muita coisa incrível. Nós recentemente patrocinamos e participamos e apoiamos uma pesquisa chamada O Diversity, acabou de ser lançada, que fala exatamente sobre as marcas que estão mais investindo em diversidade, em todos os... Porque todos os âmbitos da diversidade, tudo. E a gente vê, por exemplo, marcas como Natura ganhando pontos, se destacando. Nós temos a Netflix em casa, que é um exemplo disso. Mas é um exercício, isso é um músculo, né? Não adianta falar, tem que fazer todos os dias, tem que desenvolver, é como malhar. Tem que fazer todos os dias, porque a gente tem uma desigualdade muito grande em todo e qualquer. E tem um investimento muito grande que tem que ser feito. E também, eu diria, uma cultura muito grande. Porque existe um desafio muito grande de garantir... Porque eu gosto muito da frase da responsável por diversidade na Netflix, que fala: inclusão não é ser convidado para a festa, é ser convidado para dançar. E ela é simples, a frase, mas ela representa muita coisa. Não é sobre falar, temos isso ou aquilo, e agora represento, entrego números e está tudo certo. Não é isso, temos pessoas diversas que estão se transformando, se desenvolvendo e fazendo o meu negócio melhor. Porque é isso, no final do dia, todos os processos de inclusão que eu tive a honra de participar, eu sempre dizia, eu achava que eu estava fazendo um processo de inclusão, quando, na verdade, essas pessoas estavam me incluindo na sociedade. As brincadeirinhas não tinham graça, a forma como nós falamos está errada. Então, a gente aprende tanto, e é tão justo, é tão real,
que, de novo, quando eu digo falar menos e fazer mais, não é para reportar. Não é sobre falar somos uma empresa diversa. É como nós trazemos a diversidade para que, de fato, transforme a vida das pessoas e transforme a nossa sociedade. Então, vai além de números. Maravilhoso. Marcinha, eu queria que você falasse um pouco sobre a representatividade de mulheres no seu mercado. Eu sei que é bem pequena, especialmente em postos de liderança. Conta um pouco sobre a situação, por favor. Eu odeio falar no gerúndio, mas eu acho que estamos evoluindo, mas estamos evoluindo muito lentamente. Quando eu tenho hoje 38 anos, eu tinha 34 quando eu me tornei CEO, e eu me lembro de muitas pessoas me perguntarem, aquilo me chocava. Você acha que você se tornou CEO porque você merece ou é porque você é mulher e tá na moda? Não era exatamente assim. Depois que eu consegui traduzir, eu lembro, Amanda, enfim, é um dos meus anjos da guarda na minha vida, que acompanha a minha carreira junto comigo. Eu olhava para ela e falava, mas como é que alguém tá me perguntando na sua cara uma falaram coisa? isso? Esse feedback aí negativo, não sei se é tão eu falava, bom. mas por que as pessoas estão me perguntando isso? Eu falava, gente, assim, não é uma pergunta que se faz. Depois no começo, eu acho que a idade traz uma coisa que você vai ficando muito mais serena para certas coisas. Porque no começo eu tinha uma resposta tipo, você tá de brincadeira? Eu não conseguia entender muito. Depois eu comecei a entender que as pessoas perguntam essas coisas porque era chocante mesmo para as pessoas. A Márcia, uma mulher, liderar uma das maiores agências do país. Era esquisito, estranhava. E aí eu entendi o tamanho da minha responsabilidade, que vai além de, obviamente, cuidar da minha equipe, cuidar das minhas marcas, cuidar, né, da agência extraordinária que o Luiz Lara fundou, que é como é que a gente faz com que isso seja normal. Mas não é até isso hoje, não pode porque ser um você é assunto. única. E anos depois, temos poucas. Temos mais algumas, né? Temos a Silvia Panico, que lidera uma das principais agências do país também. Foi minha gestora, amo de paixão, admiro. E sou muito grata a ela. Mas, por exemplo, Pesquisa Scope é uma das principais pesquisas de mercado. Ele faz edição de pesquisa a cada 2 anos. Então, em 2018, acabou de sair. Essa semana saiu a nova onda, né? Em 2018, dos 10 profissionais mais admirados de agências, eram 10 homens. Esse ano, agora temos 2 mulheres. Então, 10 homens brancos de classe média. Exatamente, exatamente. Então, assim, esse ano temos 2 mulheres. Mas eu te diria que, quer dizer, nesses 4 anos, a evolução foi muito curta. E não é só no cargo de liderança. Por exemplo, na criação, ainda é uma área muito masculina. Então, assim, temos que puxar a agenda, temos que falar sobre isso, temos que brigar e temos que capacitar. A gente tem buscado, e eu tomo um certo cuidado, porque parece que quando a gente fala temos que igualdade, as pessoas confundem com exclusão. Não é sobre excluir os homens, é sobre puxá-los para a conversa para que a gente possa transformar juntos a sociedade. Então, a gente começou a estabelecer coisas, por exemplo, licença paternidade, porque eu tenho que mudar a forma como as crianças são criadas. Com certeza. As relações dentro das famílias. Então, a gente tem que começar a olhar para isso, conversar para ter um equilíbrio também de benefícios e oportunidades para homens, mulheres, para todos os gêneros, mas para que todo mundo possa se desenvolver. Eu acho que, sim, faltam mulheres, sim, as mulheres representam mais de 50% do mercado consumidor hoje do nosso país. Eu não posso ter agências que criam comunicação de marcas e pessoas, quer dizer, eu conecto marcas com pessoas, feitas por quem não consome. Então, isso vale para pessoas que saiam, que eu chamo de Manhattan, né? Tem que contratar gente que não seja só de São Paulo, né? Assim, a gente tem que sair da ilha, tem que sair da bolha, tem que contratar do Brasil inteiro, temos que ter sotaque diferente, temos que ter mulher dirigindo carro nas propagandas, temos que ter todos os gêneros, raças representados na comunicação que a gente faz. E, para isso, quem cria, quem desenvolve, tem que representar. É um processo, a gente está, assim, estamos muito empenhados nisso, mas ainda falta. Que bom que vocês estão empenhados, já é alguma coisa. Livro, filme, mulher que você admira. Mulher que eu admiro. São muitas, mas eu só posso falar uma, então... Marlene Bregman. Marlene Bregman é uma das mulheres mais extraordinárias que eu já tive a sorte de trabalhar e de conviver um pouco, e depois se tornou uma grande amiga. Ela é uma mulher que, basicamente, a história dela se mistura com a história da Léo Burnet, que é uma das
principais agências do mercado. Ela trouxe a cultura da Léo Burnett, foi uma agência fundada em Chicago para o Brasil. Ela escreveu, traduziu o livro, implementou essa cultura no Brasil, uma das melhores planejadoras de mercado estratégicas que nós temos no país. Ela é extraordinária, ela é uma inspiração. Cada conversa com ela, mais do que uma aula, você sai um ser humano melhor. Maravilhoso. Livro. Ai, livro bom, livro, autobiografia do André Agassi. Ah, maravilhoso. Livro bem escrito. Resiliência, viver e, assim, na dor e no caos. Na dor, no caos. Acho que é um exemplo, um atleta, eu adoro jogar tênis, então assim, também tem um pouco disso, a gente sempre tem um pouco de afinidade com as coisas que a gente gosta. Mas eu acho que é um dos principais atletas do mundo, que você olha a história da vida dele e fala, ele nunca vai chegar lá. Né? Seria, se a gente estivesse assistindo a vida dele, a gente ia falar, ele não vai chegar onde ele chegou. Então eu acho que ele quebra muito paradigma e faz a gente entender que nada é impossível quando a gente quer. Filme. Eu vou confessar uma coisa que é verdade. Assim, filme, eu sou a pessoa mais infantil para ver filmes do mundo. Então, eu poderia citar todos os filmes tipo Frozen, e eu assisto mesmo. Mas eu não vou falar esse, porque a Amanda não deixou. Então, eu vou falar um que eu amo também, que eu assisto 150 vezes, e toda vez eu acho que eu não assisti, que é Forrest Gump. Eu acho que o Forrest Gump é um filme que quanto mais você assiste, mais você vai entendendo mensagens que nas primeiras vezes que você assiste... Qual a principal mensagem para você? Life's like a box of chocolate. Não, eu acho que para mim, não, difícil dizer uma mensagem, mas eu acho que o contexto inteiro. Eu acho que, assim, quando você começa a refletir sobre a corrida dele, essa história dele sair correndo, que obviamente tem um sentido até, obviamente, figurado, eu acho que é muito interessante. Para mim, a principal mensagem é que você não foge da sua vida, você enfrenta. E eu acho que tem um pouco disso, assim, não tem fugir, né? A gente tem que ter força, tem caráter, tem que ter resiliência. A vida traz muitos desafios, mas ela é muito boa e a gente tem que ser feliz. Maravilhosa, Márcia. Prazer te receber aqui, te ouvir. Foi muito interessante te conhecer melhor. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Prazer meu, uma honra estar aqui. Eu volto sempre para esse lugar lindo e com você, queridíssima. Contem comigo. Obrigada. Vou adorar. Obrigada a você. Obrigada. E não se esqueça que o papo completo com a Márcia Esteves fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas.